gente passou pelos 10 mandamentos, onde Deus falou os 10 mandamentos para o povo. Em seguida, Moshe fez um pacto com o povo, em nome do Eterno, leu o livro, chamado Livro da Aliança, Sefer Haberit. E o povo disse, Nasce Venismá, faremos e ouviremos. Aí que o Moshe foi subir na montanha, para ele passar lá 40 dias e 40 noites. Então, agora é que vem o relato da permanência dele na montanha, no Monte Sinai, e Deus vai esmiuçar para ele como deve ser feito esse tabernáculo, o Mishkan. Dá todos os detalhes, o material que seria preciso, ouro, prata, cobre, aquelas peles de carneiro, peles de tarras, pedras preciosas, todo o resto para se fazer realmente o tabernáculo. Aí vai dar o detalhamento de cada um deles. Começa com Aron Haberit, seria a Arca da Aliança. Toda a medida dela, toda certa, de que material seria feito. Depois, a tampa dela. Depois, em cima da tampa dela, de uma só peça, os 2 querubins. Depois de se fazer a mesa para conter os 12 pães sagrados, que representavam as 12 tribos. Depois a menorá de 7 braços. Depois, sim, o incensário, um altar de incensário, para que desse aquele aroma bom dentro do templo. Depois, as cortinas, que separariam entre a parte santa, Kodesh, e a parte Kodesh HaKodashim, a parte mais santa das santidades. Depois, a demarcação por fora das madeiras revestidas de ouro. E depois se fazia aquelas coberturas, tipo uns toldos, mas isso de pele, como a gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula. Acho que a primeira parte que a gente vai abordar é justamente essa arca. Essa arca é para ela conter as tábuas que o Moshe estava recebendo por escrito dos 10 mandamentos. Ou seja, Deus fala os 10 mandamentos, como a gente vê naquela revelação do Sinai, para todo o povo, para que depois Moshe suba sozinho na montanha e receba essas tábuas na mão dele. E elas seriam colocadas, então, dentro da Arca da Aliança. Como a gente vai ver mais adiante, as tábuas foram quebradas pela questão do bezerro de ouro. Aí, Moshe vai subir novamente para passar mais 40 dias lá na montanha, receber pela segunda vez essas tábuas da lei, e elas vão ficar dentro, então, dessa arca sagrada. E o que estava tampando ela chama-se caporet. Em cima do caporet, os querubim. A pergunta que a gente pode fazer: o que são esses querubim? O que são os querubim? Ora, primeiro, por que devia ter a existência desses querubim na Arca da Aliança? Então, aqui a gente vai ver, lá em Gênesis, tinha o Jardim do Éden. Deus fala para Adão: pode comer de todas as árvores que estiverem aqui, menos uma, Etz Hadat Tov Vará, ou seja, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas as outras árvores poderiam ser comida. E que Deus fez? Colocou uma serpente, no caso era um anjo, que viesse instigar o ser humano. E assim ele instigou o ser humano, e a gente acabou, então, comendo daquela árvore. E essa árvore representava a morte. Era a árvore da morte. E aqui a serpente disse: não, tu não vais morrer se tu comeres da fruta. Se eu não ia morrer naquele momento, mas ia morrer depois. Até então, a gente estaria ainda numa condição de imortalidade. Então, quando a gente come dessa árvore, que Deus diz para os seus anjos: tome em conta agora da árvore da vida, esse Rachaim. Então, Deus coloca 2 querubim protegendo a árvore da vida.
Então, essa árvore da vida é justamente a Torá que vai ser dada mais adiante. Então, o Adão não recebe a Torá logo de começo, mas se passar quantas gerações para que a gente possa receber a árvore da vida? 26 gerações. 26 gerações vão representar a plenitude do nome do Eterno, que somando dá 26. Somando dá 26. Então, dessa maneira, onde tinha a Arca da Aliança, tinha então os querubins que representavam esses guardiões, digamos assim, da árvore da vida. Etz Hachaim. Em formato cabalístico, a gente sabe que é justamente a subida que a gente tem desse mundo físico, que estamos na Sefirá, naquela esfera, em outras palavras, da matéria, e de subida para o mundo espiritual, chamada Malchut. Então, a gente vai subindo. Malchut, Yesod, Netzach, Hod, Tiferet, Gevurah, Chesed, a gente chegar em Binah, Hormah, e aí, se tivermos tanto mérito em Keter, então ficamos em Da'at. Então, são as 10 sefirot. Então, é daqui que esse conhecimento está contido aonde? Dentro da Torá Sagrada. Quando eu vou estudar todo o texto da Torá, quando eu vou conseguir me aprofundar, eu vou chegar nesse conhecimento que vai me elevar espiritualmente até justamente a presença do Eterno, que é passando o Adão Kadmon. Então, olha como as coisas se misturam para a gente entender o conhecimento. Lá em Gênesis, Deus diz, façamos o homem nossa imagem e nossa semelhança. Mas que imagem e semelhança? Do Eterno diretamente? Não, da projeção que o Eterno fez, que vinha do mundo, do infinito espiritual, para o mundo finito. Ele ia como se fosse finalizando de uma maneira para chegar nesse mundo, filtrando para chegar nesse mundo. Então, esses filtros estavam no formato dessa árvore da vida, que a formação, entre aspas, anatômica dela, representava uma projeção de um ser humano. Coroa, o lado da cabeça direito, lado esquerdo, aí chegava a questão do braço direito, depois do braço esquerdo, o coração e o tronco, isso é o sefirot. Aí a perna direita, depois a perna esquerda, até chegar nos órgãos genitais de cada um de nós. Então, tudo isso é a maneira que a gente tem de se levar até o Eterno. Então, indo pelo caminho dos mandamentos, das mitzvot, como estão contidas dentro dos 10 mandamentos, aí é a tua ascensão espiritual, até tu galgar esse nível mais elevado da presença de Deus. Em linguagem cabalística, a gente passa alguns mundos. O mundo daqui chamado de mundo de Asiá, o mundo da ação. A gente evolui para o mundo da Yetzirá, mundo da formação. Já encontramos aí nossas almas, nossos espíritos, alguns tipos de anjos também estão nesse nível. Para chegarmos depois de um mundo de Beriá, já é o mundo mais elevado. Teremos anjos muito mais elevados também lá. E aí o mundo de Atzilut. Atzilut quer dizer junção. Que junção? Junção com o mundo de Deus. Junção com o mundo do infinito. Então, esse aqui é o caminho que a gente tem a seguir aqui, justamente estudando, se aprofundando, cumprindo, tendo a devoção de como a gente deve realmente servir ao eterno Deus. Então, isso representa a árvore da vida, que estavam guardadas pelos querubins. Bom, mas a pergunta é, os querubins são anjos. Mas como é que eu devo entender essa questão dos anjos? Bom, eles eram desenhados, esses anjos, também nas cortinas do tabernáculo. Isso se passou também para o templo de Jerusalém. Lá no templo de Jerusalém já era maior o tamanho, e foi levado para dentro do templo também a Arca da Aliança. Aí o rei Salomão mandou fazer 2 querubins, que eram pequenos, colocados na tampa
no tabernáculo da Arca da Aliança. Então, ele mandou fazer 2 querubins muito grandes, de 10 metros cada um, que encostavam até o teto do templo, e as suas asas se encostavam uma na outra. Então, era uma coisa realmente gigantesca. Gigantesca. E a outra passagem que tem dos querubins de uma maneira mais clara é no livro do profeta Ezequiel. Então, Ezequiel já estava na Babilônia como exilado, ele andando perto do rio Tigres, onde tem um canal do rio Tigres com o rio Eufrates, rio Quebar, o Cobar, e aí ele vê o céu se abrindo. Ele teve então aí uma teofania, teve uma presença divina. Ele vê o céu se abrindo, aí ele vai então visionar o trono do Eterno. Ele vai visionar o trono do Eterno. Nessa visão do trono do Eterno, ele vê como se fosse uma grande, entre aspas, carruagem. Em hebraico, Merkavá. Merkavá. Então, a Merkavá é como se fosse entre aspas também, um veículo, essa carruagem andando. E o barulho que ela produzia, isso no relato do profeta Ezequiel. E ele via, então, que tinha umas rodas na carruagem, que elas rodavam dessa maneira, e também assim, de um lado e do outro. Dessa maneira e também assim. E ele via nessas rodas um formato de alguns rostos. Eram 4 que ele via. O rosto de um homem, rosto de um leão, rosto de uma águia e rosto de um touro. Rosto de touro. Bom, então aqui a gente fica se perguntando o que representa isso? Representa isso as forças maiores aqui no mundo, dividido entre os reinos. Dentro do homem, da pessoa, do mundo que tem a capacidade de pensar, é um homem aqui nesse mundo. Em seguida, das feras. O animal, o rei das feras, é o leão. Depois, o animal, que é o rei das aves, é a águia. Depois, é o rei dos animais, com a sua força. Os que não são predadores, é o touro. Isso tudo se apresentava as forças. Então, os querubim são energias divinas vindas para o mundo da matéria. Vindo para o mundo das matérias, da matéria. A pergunta fica, mas o que os querubim representam de fato? A palavra querub, o que é a palavra querub? Se a gente botar pela internet, tem muitos que alçam no seu conhecimento para tentar enxergar o que é a palavra querub. Na Babilônia tinha lá uma visão de um angelical, de um ser divino, chamado Caribu. Eles vão dando várias explicações. O fato é que o hebraico se utiliza de palavras que às vezes ele muda a sequência das vogais ou das letras. Por exemplo, a palavra é salma. Salma quer dizer tipo uma vestimenta. Como é escrito? Sin, lamed, men, re, samla. Não, salma, para ser mais exato. Salma. Sin, lamed, men, re, salma. Mas também tem a palavra simla, que é vestido. Aí, se tu trocar, o mesmo ficar no começo e o lâmpada depois. Então, existe isso. Em outras palavras também se usa muito isso. Então, mesma coisa aqui. Querubo, é escrito kaf, resh, vav, bet. Então, em vez de começar com kaf, a palavra deveria começar com resh. Resh, kaf, vav, bet. Se dá a palavra rehuv. Anotem lá, rehuv. Então, rehuv quer dizer veículo. Rehuv quer dizer o veículo.
É o que a gente vai ver mais adiante na história, por exemplo, do profeta Elias. E quando ele estava partindo para o mundo espiritual, o seu discípulo disse: Avi, cheio o para-chave, e meu pai, o exército e todos os seus veículos. Aqui a gente vê que os veículos é justamente isso de chegar até o eterno. Então, esse que é a palavra querube. Querube é o veículo de ascensão desse mundo daqui para você chegar no mundo espiritual lá. Ou então de vinda de lá para cá. A energia vem nesse veículo como se fosse. Então, a palavra querube vem da palavra rehuv, esse contrário, que é justamente esse veículo. Bom, se fala também sobre a questão das suas pernas, que é utilizado o termo agalim. Agalim. A palavra agalim também dá o mesmo que agalot. Agalot são aquelas carruagens que tinha no passado, com as suas rodas, que leva agalá. Então, mais uma vez, a gente chega na compreensão que está sendo utilizado aqui, é esse veículo para o eterno. Esse veículo para o eterno. Então, o que tem aqui, justamente para a gente chegar nesse mundo espiritual, você vai passar pelo veículo. Então, o que acontece nessa passagem para com o veículo? A gente não pode se perder nesse meio do caminho. Então, na primeira passagem que você sai desse mundo da matéria de Malhut e você vai ascender ao mundo de Yesod, você pode estar chegando no mundo onírico. O que é o mundo onírico? Dos sonhos, muitas imagens na cabeça, daqui e dali. Às vezes o sentido não é tão completo. Aí você vai avançando. Aí você passa para o mundo de Netzach e Hod. Aqui já está no mundo mais de ilusões. Ou então até de pior, de alucinações. Mais complicado ainda. Você tem que saber evoluir mais ainda. Aí você vai passando Tiferet, Gevurah e Chesed. Aí você passa a ter um mundo de compreensão do que é o mundo realmente espiritual, o mundo material aqui. E se você conseguir chegar em Binah, que é um entendimento completo, Chokhmah, que é essa capacidade que a gente tem de ter todo esse conhecimento, a gente pode chegar em Keter. Então, Keter é a parte principal. E por que era guardado, então, os 10 mandamentos nessa arca? Porque os 10 mandamentos contém quantas letras no total? 620 letras. Que representam quantos mandamentos? 613 mandamentos. Mais os 7. Total, 620. E o que dá a palavra 620? É a palavra Keter. O Kaf é 20. O Tav é 400. E o Resh, 200. Total, 620. Então, para a gente ascender até o mundo espiritual de uma mente profunda, através do 10 mandamentos. Que é uma coisa realmente de muita dificuldade. Mas esse é o objetivo. A gente tem que ter realmente um trabalho aqui nesse mundo para a gente alcançar esse nível espiritual elevadíssimo. Elevadíssimo. O que vai nos atrapalhar aqui? Todos nós nascemos com 2 Yetzer. Yetzer Hatov e Yetzer Hará. Ou então, como outros dizem, não, o Yetzer por si só já é cheio de seus impulsos. E a gente não pode dizer que o impulso é bom ou ruim. Depende do que você vai utilizar. A mesma força que você pode utilizar para um esforço, uma força que você pensa que é ruim, você pode canalizar essa mesma força, desse mesmo ímpeto, uma coisa boa. Mas não importa, de qualquer maneira, é uma luta. De qualquer maneira, é uma luta. Então, é dessa maneira que a gente pode realmente chegar até o eterno. Bem,
Chegamos no templo, aí vem a pergunta, tá, mas é uma santidade enorme, é uma santidade enorme. Então, como é dito na Perashá lá, que Deus ia falar com o profeta através desses querubins da arca. Ele se aproximava da arca da aliança, lá ele encostava suas mãos, e lá ele ouvia, então, o Eterno falar com ele. Então, essa é a ascensão que a gente está falando aqui. Mas o templo foi destruído, primeiro pelos babilônios, lá em 586, mais ou menos, dependendo de algumas pesquisas, varia um pouco essa data. E aqui vem, então, uma passagem do livro de Lamentações, do profeta Jeremias. Lá ele fala, Rizilurra quer dizer que a gente foi rebaixado e ficamos lá embaixo, com vergonha. A pergunta é, como assim com vergonha? O que deu vergonha na gente quando os babilônios vieram e conquistaram a gente? Porque aí eles foram perceber uma coisa e zombaram da gente. Pô, esses judeus ficam falando que eles são extremamente monoteístas, que nós aqui somos idólatras, que nós adoramos imagens, não sei o quê. Adentramos no seu templo para destruir, e a gente encontra lá um bocado de estátua de 10 metros. Então, o Talmud comenta, num de alguns sábios, que eles fizeram, inclusive, uma zombaria, colocaram essas estátuas nos carros, digamos assim, e andaram pela cidade. E os judeus adoram, olha aqui. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. E a partir daí, então, quando teve o segundo templo, a gente já não tinha mais, né, no segundo templo, a presença dos querubins, nem da Arca da Aliança. Nem da Arca da Aliança. Então, a gente fica percebendo, tá, mas o que teve de errado aqui? Não foi Deus que mandou a gente fazer? Sim, a gente pode dizer o seguinte, Deus mandou fazer a Arca da Aliança, a sua tampa, e os dois querubins. Agora, o rei Salomão, no seu intuito de querer mostrar, digamos assim, mais devoção perante o Eterno, ele foi e aumentou os dois querubins para 10 metros de cada um dos querubins. Então, a pergunta que fica é a seguinte, é para a gente fazer um serviço ao Eterno numa casa belíssima ou não? Então, aqui que vem a explicação que o Bíblia da Hanassi fala na ética dos pais. A gente deve servir ao Eterno na indigência, numa pobreza, como também na opulência. Mostrei uma riqueza, não tem nada de errado nisso. Agora, a pergunta fica se a gente deveria realmente ter construído aqueles dois querubins. Parece que não. Esses dois querubins não seriam precisos estarem lá no templo de Jerusalém. Tá, aí o templo foi destruído. E a gente passa essa vergonha. Tá, mas a gente tem que entender justamente isso. A gente tem uma adoração ao Deus verdadeiro. Nós sabemos a história da humanidade através do que a própria Torá nos conta. A história da árvore da morte, que é do conhecimento do mal, e a árvore da vida. Essa árvore da vida ficou, então, guardada pelos querubins, que a gente vê aqui. Então, porque a árvore da aliança estava lá, justamente, os dois querubins. E os sábios dizem que os querubins tinham feições de crianças, de um menino e uma menina. Então, mais uma vez, o equilíbrio. Então, os sábios dizem lá que quando o povo de Israel estava realmente cumprindo o mandamento do Eterno, os querubins ficavam como se fosse fitando um no outro, que havia o equilíbrio. E quando a gente não cumpria, ficava como se fosse diferente o fitar dos olhos entre os querubins. Mas quando foi destruído,
que aí deveria estar não se fitando, porque justamente estávamos se fitando. Então, isso que o Talmud pergunta, como a gente estava se fitando naquele momento? Sim, porque aqui que a gente percebe o seguinte, não tem essência de nós termos um templo e a gente não está seguindo realmente a vontade do Eterno. Isso aqui é uma lição muito grande. Isso aqui é uma lição muito grande, inclusive, para nós, nos nossos dias. Por exemplo, você vive numa certa comunidade, em qualquer lugar. As pessoas se fazem ação, bora construir aqui uma esnoga, bora construir aqui uma esnoga. E se consegue. Se consegue aquele esforço todo, faz a esnoga, consegue esse durinho, consegue os talitot, para ter oração no dia de semana, a gente consegue também que tenha tefilim. Tá excelente. Tá excelente. Depois de um certo momento, começa a escassear essa frequência, essas esnogas. Pergunta é, então, deve existir aquela esnoga lá? Aí Deus nos escape. A frequência muda de pessoas verdadeiras para pessoas falsas, em vários sentidos, que vão fazer o serviço ali. Será que Deus quer, de fato, uma situação como essa? Então, isso aconteceu algumas vezes, pode acontecer também de novo. A gente tem que ter um espaço, mas esse espaço tem que ser verdadeiro. Esse espaço tem que ser verdadeiro. Então, não basta, não é o objeto em si que traz a santidade, eu que dou a santidade para aquele objeto lá. Se eu sou uma pessoa falsa, aquele objeto não tem santidade alguma. É o que o Talmud escreve, e esse é a halachá. Se você encontrar um Sefer Torá escrito por um idólatra, pode queimar ele. A gente vê novamente que não é o físico que tem essa santidade, é a minha intenção para com ele. É a intenção daquele que está fazendo, a intenção daquele que está servindo. Então, lá no templo, como se perdeu essa intenção, temos que ter ainda templo. Aí veio o segundo templo, já era ausente a questão da Arca da Aliança e dos querubins, a gente sabe. Aí já vem outras histórias. Alexandre o Grande chega e queria conhecer o que tinha lá dentro do templo, se podia entrar o sumo sacerdote, ninguém tinha como barrar ele. Ele entra. Quando ele entra, ele não tem nada lá dentro. No segundo templo, tinha nada. Isso, o que os judeus servem? O nada. Ficou muito preocupado com isso, chamou o sumo sacerdote. Vocês não servem o nada? Como é que é esse negócio? Vou dar para vocês aqui uma estátua, a mini estátua. E vocês vão adorar agora aqui um Deus presente. Foi aí que o sumo sacerdote, Shimon Hatzadik, com muita coragem de falar com o conquistador do mundo, e disse, não, que não dá para fazer isso. Mas, em compensação, seria dado o nome dele para as crianças que nascessem em Israel. Aí veio o nome Sender, ou então Sandro, ou então Sandra. São nomes que são dados aos filhos de Israel em nome daquele que queria justamente colocar sua estátua dentro do templo. E que o Shimon Hatzadik não deixou. Então, no decorrer de alguns outros anos, vários judeus estavam com esse nome de Sender, ou então Alexander, que é justamente esse nome aí. Bom, o que quer dizer conquistador? E conquistador de vários homens. Esse é o nome que quer dizer Alexander. E quando chegou a destruição do segundo templo, vem toda uma expectativa agora para o terceiro templo. Então, qual é a expectativa? Que a gente vá reconstruir o terceiro templo, que a gente possa encontrar a Arca da Aliança, que provavelmente pode estar escondido em algum lugar. Acredita-se que na época lá dos babilônios, quando foi destruído o templo, os sacerdotes tenham escondido essa Arca da Aliança. Então, ao descobrir a Arca da Aliança, teve novamente tudo isso.
Mas isso é um caminho. Isso é um caminho, inclusive, traçado pelo profeta Ezequiel. A partir do capítulo 40, a gente vai ter ali claramente toda a visão de como deve ser construído o outro templo, Beit HaMikdash. Mas quando a gente lê o profeta Jeremias, anotem lá, Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 14. Anotem lá, que já cai na prova de vocês. Capítulo 3, versículo 14. O que diz ali? O que diz ali? Ele está dizendo, quando vós multiplicardes sobre a vossa terra, vocês vão ter pessoas que possam governar o povo de Israel com sinceridade, não pensarão mais na Arca da Aliança, não mais a mencionarão, não mais a farão de novo. Por quê? Porque Jerusalém será considerada, chamada como Kissé Hashem, como o trono do Eterno. Então, nessa passagem do profeta Jeremias aqui, a gente tem uma outra situação. Então, nós estamos vivendo uma época que a gente não sabe o que de fato vai acontecer. Será que seremos, como disse o profeta Ezequiel, e teremos novamente o nosso templo? É uma possibilidade. Mas o nosso templo, para quê? Para que eu vá fazer coisas erradas lá? Será que a gente está preparado para nós termos, de fato, um templo e não cometa mais esses pecados, entre aspas, graves, como a gente cometia no passado? Ou então, será que a gente vai ser igual o profeta Jeremias, disse na sua profecia, que a gente pensa que é menos, mas é o contrário. A cidade inteira tem que ser uma santidade pura, que no caso é a cidade de Jerusalém. Quem já esteve lá em Jerusalém percebe, de fato, uma santidade no ar. A cidade, ela vive aquele judaísmo no dia a dia. Você percebe quando é Shabat, as coisas todas param e fica tudo diferente. De ver aqueles vários judias indo para as várias esnogas que tem lá. Cada canto de Jerusalém tem uma esnoga. Então, isso é realmente uma coisa vibrante. Logicamente que é só um começo. A tendência é que a gente tenha que aumentar isso muito mais e mais. Então, esse que é o diferencial da presença do Eterno. Ou seja, como a gente tirou na Perachá de ter que Deus está fazendo uma morada para que ele possa viver entre nós. Deixar Hanti Betoham. Então, essa aqui é a ideia. Então, essa morada que tem do Eterno aqui, para que eu possa realmente cumprir com as minhas obrigações, cumprir com a minha devoção, para que realmente eu possa viver, me dedicando ao Eterno plenamente. Então, toda uma sociedade, as suas mais variadas profissões e funções e atividades, qualquer pessoa, não importa o que ele faça, mas no final ele tem que estar voltado para o eterno Deus. Por exemplo, digamos que eu estou lá em Jerusalém e eu sou eletricista. Estou dando um exemplo. Chama-se em hebraico Hashmal. Hashmal está na profecia do Ezequiel, que ele vê essa carruagem e vê raios, coisas assim. Ele chama de Hashmal. E hoje utilizado em hebraico, Hashmal com eletricidade. Então, eletricista, Hashmalai. Hashmal eletricista. Tá, tu trabalha, tudo bem, cara. Chegou a hora, por exemplo, da minha da tarde. Eu deixo um pouco o meu trabalho. Se tiver do meu lado aqui uma esnoga, eu vou e faço a oração da minha e volto para terminar meu trabalho. Quando eu vou para casa, já chegando da noitinha, passo novamente na esnoga e faço o arbítrio. Ou seja, nada vai me impedir de eu poder fazer realmente esse serviço completo a Deus. Isso é para cada um de nós. Isso é para cada um de nós.
A gente sabe da dificuldade que a gente tem, muitas vezes, de reunir pessoas. Vem aqui, vamos fazer isso. Mas isso é um trabalho contínuo. Isso é um trabalho contínuo. Da mesma maneira que a gente, ao sair do Egito, pessoas de várias nacionalidades, todo mundo junto lá, o Erevrá, a maior mistura que a gente tinha lá, mas qual era o objetivo? A gente perceber essa visão do Eterno e fazer a partir daí que meu coração faça esse serviço completo ao Eterno. Então, queira Deus que Deus possa abençoar cada um de nós, para que a gente faça dentro da nossa própria casa um santuário para a morada do Eterno Deus. Como assim? Vendo como é do santuário, como é do tabernáculo. Ela tinha a questão do misber, do altar, para se fazer, tipo, a comida, abate do animal, levar dele aquelas grelhas, aquilo fazer a comida. Tinha depois da mesa dos pães, pão, alimentação, coisa básica numa casa. A menorá, a iluminação, outra coisa básica numa casa. O altar do incenso, aquele que dá realmente um aroma bom dentro da casa. E a parte principal, que ficava justamente a arca sagrada, a arca da aliança, que ficava a lei. Então, eu devo ter na minha casa justamente tudo isso. Limpeza, a questão da cozinha, da minha alimentação, a iluminação, o pão, mas eu tenho que ter o quê? A lei. Então, essa é a parte básica para a gente ter realmente uma casa que possa servir ao Eterno. Então, que Deus possa abençoar cada um de nós e digamos todos amém.